isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Te damos toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Tu é tanto bem. Nós agradecemos, Senhor, a Tua presença no nosso meio. Te bendizemos, Espírito Santo, que você veio para nos santificar. Nós te agradecemos, Senhor, a sua bondade e misericórdia. Por isso te damos toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o louvor. E todos nós juntos vamos confessar a palavra, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos dizemos glória a Deus, aleluia, amém. Vamos sentar. Sejam todos bem-vindos, boa tarde. Toda a glória a Jesus, louvemos ao Senhor. Eu glorifico o Senhor pela sua vida, eu agradeço. Aleluia, todo louvor, porque o Senhor é realmente bom. E nós louvamos esse Deus glorioso. Nós damos toda a honra e toda a glória a Ele, porque Ele é que foi atrás de nós. É incrível isso, né? Porque senão nós não iríamos nos salvar. Não pense que nós fomos primeiro, correndo atrás dele. Não, não foi isso que aconteceu. Ele veio atrás de nós. Bom, então, teve intercessão, alguém orou, teve gente orando por nós, com certeza, né? E é isso que funciona. A intercessão é importantíssima, né? Porque Deus só age no meio da intercessão, de oração. Porque Ele diz que se eu encontrar alguém na brecha, uma pessoa na brecha, eu vou fazer. Então, precisa de intercessores. Então nós precisamos, intercessão, minha gente, não é assim, agora eu vou ficar orando para isso, para aquilo. Vem do Espírito, o Senhor coloca situações para você interceder e pessoas, glória a Deus, né? Então louvemos ao Senhor porque nós podemos ainda interceder para Ele agir, né? Por quê? Gente, salvação, a palavra de Deus fala muito da vinda de Jesus e quando Ele vier, e diz que ele vai nos encontrar, é preciso que ele nos encontre irrepreensíveis na fé, no modo de viver, na santificação, né? Sem mácula. Então, o que quer dizer isso? É realmente a pessoa salva que ele vai vir buscar, né? Porque infelizmente tem pessoas que vão perder o arrebatamento. Tem pessoas que vão perder. Mas Deus está dando toda a ajuda necessária com o poder dele, ensinando a palavra, né, para que as pessoas busquem esse avivamento íntimo do coração. Então a salvação é isso, porque o Senhor tem que nos encontrar irrepreensíveis, né, sem rugas, de pecado, sem mácula. Tá? Então, é assim que vai estar capacitada a pessoa para se encontrar com Jesus nos ares, conforme um dos lugares na carta de Tessalonicenses, que ele explica bem isso, que vai ser um encontro nos ares. Né? Mas lá em Coríntios ele também fala, eu já trouxe isso. Mas é bom relembrar, eu vou ter que relembrar sempre, porque Jesus está nas portas. Ninguém sabe que dia que é, mas não importa. Ele diz que nós saberemos quando está próximo à vinda dele, pelos sinais. Então, nós sabemos que a coisa está já sendo cumprida e os sinais são, gente, as profecias sendo cumpridas. Então, atenção, para Jesus voltar, o que nós temos que focalizar é Israel, viu? Lá é o sinal que mostra a volta de Jesus, tá? Além de terremotos, guerras, confusão, apostasia na igreja e tudo mais, doutrina falsa, não sei o quê.
o ponto principal é Israel. É o que está acontecendo em Israel para a volta de Jesus. Porque tem que estar tudo alinhado na palavra para ele voltar. Tem isso também. Tem essa parte, tá? Porque é óbvio que foi de lá que surgiu tudo, né? Vamos dizer, a vida com Deus novamente. Então, é por lá o sinal. E o outro sinal é a santificação, buscar o Senhor e estar pronto. Olhar para o Senhor, porque a pessoa que é salva, ela largou o mundo, ponto final. Não tem comunhão com o mundo. Salvação é isso. A pessoa que é salva, ela mudou de vida. Essa é. Tem muita gente que vem na igreja e não é salvo porque não mudou de vida. Está cheio de gente, né? Então, não é o caso das pessoas ficarem abordando na rua, que nem o pastor David dizia, você quer ser salvo, você precisa ser salvo, te entrega um panfleto, vamos fazer oração agora, renuncia, tá bom, renuncio. Mas aquilo é uma coisa da boca para fora, não é assim que é a salvação. A salvação tem que ter o arrependimento dos pecados, verdadeiro, que é o Espírito Santo que ocasiona, é o Espírito Santo que faz essa situação em nós, provoca isso. É Ele que coloca em nós o arrependimento. Então, veja a importância do Espírito Santo. Porque, na verdade, Ele que traz a salvação. Jesus é o Salvador, mas é o Espírito Santo que traz a salvação. Então, Ele vem antes para ocasionar, fazer acontecer no coração da pessoa o arrependimento, para poder aceitar Jesus. Então, salvação é isso. Então, por isso que tem que ouvir a pregação e tudo mais, porque através da pregação o Espírito Santo age naqueles que não estão salvos, digamos, para ter a salvação. Então, o Espírito Santo trabalha nisso. Agora, depois de salvo, nós já sabemos que fomos justificados, vai entrar a santificação. A santificação é um processo até a gente ir embora daqui da terra. Então, isso é diário. Porque salvação é algo diário, gente. Eu não fui salva 40 anos atrás. Eu sou salva todos os dias. Entendam isso. Tá? Você se salvou, guardou a salvação no cofre, trancou as 7 chaves e leva a vida do mundo. Não está salvo. Tá? Então é bom saber isso. Cada um tem que escolher o que quer. E mais, não vou escolher Jesus agora porque eu não quero ir no inferno. Não, eu vou escolher Jesus porque Ele é o meu Deus. Eu tenho que amar Jesus. Salvação inclui o amor a Jesus. Tem muitas pessoas que não amam Jesus. Por isso que não largam o mundo. Tem apego porque amam o pecado. João capítulo 3. Amaram mais o mundo do que a mim. Né? Está escrito isso lá em João 3. Então, as pessoas realmente amam o pecado. Elas amam a vida delas nas trevas. Com o pecado, essas pessoas não são salvas. Vocês têm que entender isso. Amam o pecado. Por que amam o pecado? Porque não tem a palavra de Deus dentro de si, não está buscando a palavra para o Espírito Santo colocar o arrependimento. Tá? Vocês estão me acompanhando nessa história? Então, precisa ouvir falar do Evangelho. Por isso que vocês vêm na igreja, vocês têm que ficar ouvindo. Para tomar cuidado, para não andar ovelha solta aí, igual era antes, trevas, fazendo o que quer na vida. Né? Eu faço o que eu quero, a hora que eu vou. Se não tem compromisso com Deus, você não está salvo. Como é que está salvo isso? Salvação é mudança de vida, gente. Está escrito aqui no livro de Romanos, vão ler, porque Romanos, gente, é uma obra-prima de Paulo, que ele fala. Ele é um evangelho, digamos, porque ele explica toda a vida da pessoa que nasce de novo. Como era antes, como é agora e como será. Então, em Romanos, ele ensina tudo isso, né? Eu já trouxe alguma coisa aqui de Romanos, só para dar uma orientada, assim, uma ligada no que realmente é esse livro importantíssimo, sabe? É bom começar a estudar por Romanos, porque ele vai te dar abertura espiritual e visão. Então, não é de qualquer jeito que eu sou salva. Não se esqueçam, porque se a Bíblia diz que nós temos que cuidar da salvação da nossa alma, ela é diária. Acontece que as pessoas não gostam de ouvir a verdade porque estão no pecado.
Não, puxa muito, ai, vai falar de novo isso para mim. É lógico, você está no pecado. Deus quer tirar você do pecado. Enquanto não estiver alinhado, isso aqui vai ter que falar toda vez. Eu não estou programando isso. Eu não estou com essa programação, mas eu subo aqui no altar, estou aqui no púlpito, é isso que Deus quer que eu fale, para lembrar os que estão adormecidos na fé. Levanta-te, tu que dorme, desperta-te e venha para a luz de Cristo Jesus, quer dizer, sai dessa dormência que não é salvação, não está orando, não está buscando Deus. A pessoa não consegue adorar a Deus, pensa nisso. Está vazio, precisa da graça, então precisa começar a ler Bíblia, precisa começar a invocar o Espírito Santo, precisa jejuar também, claro que precisa, óbvio. Tem uma série de coisas, né? Para que tenha a condição espiritual, tá? Então, não é para voltar na vida velha, mas tem muitos que voltam. Tem muitos que largam o Evangelho. Porque não vão todos os dias tratar da salvação diária. A salvação diária é o quê? É uma entrega. O que é salvação? Você não se entregou para Jesus o dia que você se salvou? Não foi isso que você fez? Ah, você se entregou para Jesus e tal. Então é isso que tem que ser feito todo dia. Isso é salvação. Todo dia você se entrega a Ele. Todo dia você vai fazer aquele amor ficar quente, tomando conta da sua vida. Então quem não ora, aquilo esfria e a salvação sai. É bom saber disso, tá? Então, aí... mas acontece que se você pede oração para alguém e se você lembra Deus dessa palavra que o Senhor falou, me ajuda. Deus é misericordioso, Ele ajuda, mas isso não é sinal de salvação. Tá? Sinal de salvação é mudança de vida. É quem segue Jesus, quem anda com Jesus. Então é bom saber isso. Porque a igreja está violentamente atacada pelas trevas. Cada um faz o que quer dentro da igreja. Pessoal, as igrejas grandes, fica difícil controlar ou direcionar a palavra de Deus para aquelas pessoas, para elas mudarem. E muitos líderes, pregadores, não querem falar a verdade porque vão perder membro da igreja. Porque ninguém quer ouvir que tem que se entregar a Deus. Quer só fazer uma obrigação religiosa e levar a vida de pecado. Certo? Não pode levar a vida de pecado. Então, quem realmente está andando na verdade, e o pastor verdadeiro é aquele que traz a verdade para as ovelhas, traz a exortação, traz a correção para andarem na santificação. Então, essa é a mensagem do Evangelho. Então, todos os dias nós temos que nos entregarmos a Jesus. Porque quem não se entrega a Jesus volta para aqueles pecados do passado, da sua vida, que você fazia. Está voltando. Já deu um deslize e já se arrependeu? Porque arrependimento é nunca mais. Então, veja que não foi um arrependimento verdadeiro naquela vez. Tá? Foi um arrependimento emocional. Porque a pessoa que se arrepende, ela jamais volta para o passado. Uma pessoa que andava em fornicação. Fornicação é sexo sem ser casado. Está todo mundo dentro da igreja fazendo isso. Agora, nem estou falando de adultério, porque também está acontecendo. Vamos pegar esse pecado, porque isso aí deixou de ser pecado no mundo e deixou de ser uma moral. Vocês sabem disso, deixou de ser uma moral. Não existe mais essa moral. Né? Agora tá tudo certo, você pode fazer, não tem problema nenhum. Nossa, vai andando, vai fazendo isso. Porque esse é o mundo das trevas. Então a pessoa que chegou numa condição dessa para aceitar Jesus, na hora a luz veio e ela se arrependeu. Quem aceitou Jesus de verdade. Quem não aceitou, continuou. Se não continuou, deu uma paradinha, mas já voltou. Estão me acompanhando? Então não está salvo. Quem está na fornicação, no adultério, não está salvo. Certo? Fornicação é ter sexo sem estar casado. Ah, encontra um com o outro aí, pronto, vão para a cama.
Está errado, isso é pecado, pecado de morte, sabia? Está escrito que quem pratica fornicação, ele dá uma lista aqui, Paulo, nas cartas. Fornicação, ele dá uma lista. Lá em Gálatas, capítulo 5 mesmo. Tá? Então, encontra um moço, encontra uma moça, pronto, já vão para a cama. Depois vem para a igreja. Depois não gosta da pregação. Não gosta da pregação porque Deus vai falar e Ele está falando. Porque vai para o inferno, não tem salvação. Precisa se entregar para Deus para haver o arrependimento. O Espírito Santo é que ocasiona o arrependimento. Então aí sim entra a salvação. Então a pessoa só é salva quando ela se arrepende e nunca mais ela volta para aquilo. Tá? Então precisa tomar cuidado do que é salvação. Não é ficar olhando agora quem está nas trevas, o que eles estão fazendo. Por isso que isso não serve de base e nem de comunhão, nem ficar junto porque pega. Pecado pega, sabia? Que nem pulga, né? Você fica do lado do negro que tá cheio de pulga, você pega. Pô, parece um radar. Lá vem em cima de mim. Então, se você andar com uma pessoa que está praticando isso, você vai devagar, você vai. Sabia? Então você larga a mão disso. Porque vai para o inferno, está perdendo tempo, querer fazer uma aparência de que está andando com Deus e não está. Eu tenho que falar isso, porque eu estou sendo agora guiada por Deus e Ele está falando com quem está precisando ouvir isso para endireitar a sua vida ou então até logo. Não vamos nos ver eternamente. Aí daí é uma lista de pecados. Mas é porque esse pecado está assim, gente. Isso aí já começa com 10 anos de idade. Dentro das casas. Não precisa mais aquela bordel, esses lugares, não precisa mais isso aí. Para quê? Ficar em casa mesmo. Na frente do pai e da mãe. Não tem mais. Isso são trevas. Nós estamos vendo. Isaías falou, é momento de trevas densas. O que você acha que é trevas densas? É essa cegueira, ninguém enxerga mais. As pessoas que vão na igreja que dizem ser de Jesus estão fazendo isso. Não há correção. Tá tudo certo. Isso são trevas, e vai piorar, essas trevas vão piorar. Porque nós já estamos vendo, gente, na nossa sociedade, coisas que a Bíblia abomina e o povo está dizendo que não, aquilo não é certo. O que Deus fala é certo, isso aí, tudo que está errado. Então o errado se tornou certo. Então muito cuidado. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Por isso que sem Ele não há salvação de Cristo Jesus. Porque Ele é o Espírito da santificação. É o Espírito Santo. Então, tem que fazer um exame de consciência. O Senhor está falando com você porque Ele te ama e Ele está me usando, tá? E eu não quero saber com detalhes. E agradeço a Deus que é por aí só. Porque Ele ocasiona situações, às vezes, para libertar uma pessoa que é muito chata. Então, Deus seja louvado. Não é para você fugir da igreja, não. É para você não querer andar com o diabo nas trevas. É para você se santificar. Você não vai mudar a vida de ninguém, mas a sua você pode mudar. Só você pode mudar a sua vida. Ninguém mais. Quem quiser andar errado, que ande. Não é o seu discurso, não é a sua força. Porque não é com força, com exército. É com o poder de Deus, do Espírito Santo. Então, não importa ao seu redor quem está fazendo coisa errada. Você é que vai mudar a sua vida para ser luz ainda para chegar onde estão as trevas. É por aí que é. Então, você tem que levar o Evangelho seriamente. Não é brincar. Porque vem aqui, Deus está presente e Ele age, nós sabemos o quanto Ele favorece os irmãos. Quanto que Ele favorece, quanto que Ele ajuda, quanto que Ele segura pela mão, mas isso não quer dizer salvação. Porque os 10 leprosos estavam na beira do caminho e Jesus, antes de entrar na cidade, passou perto deles e curou os 10. Saíram correndo os 10, mas 2 voltaram, se ajoelharam, se prostraram, adoraram a Ele, reconheceram que Ele era o Messias, o Senhor. Se entregaram a Ele, foram salvos. Os outros foram curados, foram para o pecado. Não foram salvos. Então Deus age e cura também as pessoas que não estão andando com Ele. Você sabe disso. Ele favorece uma pessoa em qualquer área.
Em qualquer área, se você estiver orando e pedindo, mas isso não quer dizer que está salvo. Então leia a Bíblia. Não estão lendo Bíblia. Porque se for ler, vai ter olho e chegar nesse lugar, você vai levar um susto, ouvir Deus falando diretamente com você. É só falta ler Bíblia. Tudo que eu estou falando está escrito na Bíblia. E aliás está escrito no Novo Testamento. Com muita clareza, tem nada de dificuldade lá. Amém, queridos? Amém. Então, ficou bem claro que salvação é mudança de vida completa. Nenhum passo para a direita e nenhum para a esquerda. É com Jesus. Santificação. É por isso que as pessoas se afastam da igreja. É por isso que as pessoas vão embora da igreja onde a palavra está ungida. Onde Deus está presente. Ninguém quer. Cada dia está diminuindo no mundo inteiro. Eles querem só onde não pega pesado. Porque não é pegar pesado isso. Isso é luz. Amém? Amém. Não, mas não me olhem assustados. Eu sou feliz que eu não faço parte desse bando. Graças a Deus. Desse número de pessoas que estão nas trevas. Porque senão eu não poderia falar isso. Amém? Amém. Então você tem que andar afinado com Deus. Leia a Bíblia. E busque o Espírito Santo, porque sem Ele você não se santifica. Não tem como. Amém? Por isso que as pessoas são infelizes, as pessoas são tristes, as pessoas estão vazias, estão buscando no mundo felicidade e nunca vão ser. Não se encontram aqui dentro. Então, cada dia estão mais afundadas. Nada supre, nada tá bom. É uma infelicidade, que é o que Jesus diz. Eu sou a paz. Eu te dou a minha paz. Receba a minha paz. Então, a paz é só Jesus, em Jesus. Então, quem está com Jesus não vai no mundo. Não precisa jamais de mundo e não suporta e nem tolera as trevas. Glória a Deus. Então, eu vou continuar agora o nosso ensino da semana passada. Quem não veio, pega o áudio para você acompanhar, porque eu não vou voltar para toda aquela parte, né? Nós vamos continuar agora. E o que eu estava mostrando, que Jesus age através das fases. Fases são uma condição da vida da pessoa que está buscando Deus, servindo Deus, e ali Deus está com a unção sobre a pessoa, com a direção, a pessoa ouve Deus, a pessoa sabe o que Deus quer, ela está crescendo espiritualmente, tem a palavra, sabe o que está fazendo, mas essa fase vai acabar, porque todas as fases acabam. Não tem uma fase que vai perdurar, vai sempre acabar, né? Então, quando há uma transição de uma fase para outra, é um momento delicado, porque Deus já não está em operação naquela fase como estava desde a hora que começou. Então, é porque é uma transição, a unção está na pessoa, mas ela fica com dificuldade de ouvir Deus, da direção, não tem noção muito do que Deus quer, enfraquece, porque não está com a direção. Então isso é na transição. Então isso acontece na mudança de fase. Mas isso geralmente, gente, isso daí é para quem está servindo a Deus. Quem não está servindo a Deus ainda está no começo, que está na fase inicial ainda. Então não tem transição de fase. Certo? Então, e tem mais. Não é para ficar querendo competir que fase que cada um tá, quem tá mais, quem tá menos. Vamos parar com isso, porque não tem nada a ver. Isso é uma coisa para elucidar os servos de Deus, os filhos de Deus, quem está servindo, para saber o que acontece com a sua vida. Porque muitas pessoas, por falta de ensino, de instrução, elas se perdem na hora da mudança da fase. Por não ter quem oriente como que acontece, por não terem conhecimento absoluto da palavra. Então é esse o objetivo. Porque como tem um pessoal que está orando mais, não só aqui, mas também pela internet, então é preciso que fique registrado esse ensino, para que as pessoas não se percam quando vai mudar de fase, tá?
Então, eu citei Jesus, que ele teve 3 fases, Moisés teve 3 fases, Paulo também teve 3 fases. Não vou dar detalhes porque eu já dei, né? Agora, nós vamos ver aqui Josué também teve 3 fases. A primeira fase dele é quando ele era escravo no Egito. Ele estava lá, mas com certeza ele já tinha um coração voltado para Deus, porque isso já é nato, sabe? Isso não acontece, um coração voltado para Deus, não acontece lá um dia, de repente, sei lá, foi salvo. Não, é uma pessoa que já tem aquilo, nato, já nasceu com aquela inclinação para Deus. Então, a primeira fase dele foi de escravo e a segunda fase foi de ajudante de Moisés. Nós sabemos que ele foi ajudante de Moisés, né? E ele foi chamado para o ministério, para servir o ministério de Moisés. Temos que entender isso, que toda pessoa que entra num ministério que Deus dá para ele, porque o ministério é formado pelo chamado, tá bom? Você tem um chamado e você tem um ministério. Você ocupa esse chamado nesse ministério. Tá? Pastor, mestre de ensino, evangelista, são 5, né? Apóstolo, profeta, ok? Então, você vai usar o seu chamado dentro do ministério. Então, Deus apronta o chamado, é o Espírito Santo. Então, para aprontar o chamado, não é que você vai entrar no chamado já com o diploma, conseguir, não. Você já vai entrar quando você está em condição de exercer aquela fase que Deus vai te dar. Tá? Então, é por aí, aquela fase. Então, Josué, ele foi chamado para servir o ministério de Moisés. Por quê? Porque ele ainda não estava pronto. Por que a pessoa não está pronta? Porque ela tem que acompanhar um ministro ungido com experiência para ser treinado e não fazer bagunça depois com a própria vida e a dos outros. Porque não tem a experiência. Vocês entenderam? Amém. Né? Você não pode dar para uma pessoa fazer um projeto de uma casa, ela não tem experiência de cálculos e tudo mais. E fora tudo que você tem que aprontar para você fazer o projeto de uma casa, um edifício, seja o que for, não é mesmo? Você não pode dar para principiante que chegou na escola hoje, nem tem noção. Não é assim? Esse tal, quando ele se forma, ele vai ficar junto com um graduado, aprendendo, e depois ele vai ter o nome dele, não é assim? Sim. Pois é. Na vida espiritual é assim também. Então as pessoas, por falta de ensinamento, elas vão, elas mesmas, elas começam a orar, têm o dom um pouco, mas elas não estão crescidas espiritualmente, elas não têm a palavra dentro delas, nem ouvem Deus, e aquele dom começa a fluir, e elas começam a agir, e depois elas caem. São escandalizadas, acontece 1000 coisas, também pode ser caso de tirar a fé dos outros, etc. Então, por isso que é importante trazer isso daqui, porque a pessoa vê que Deus está usando, ela acha que ela está pronta, mas ela não está. Ela não está amadurecida espiritualmente para começar aquela fase. Então, ela tem que ser treinada. Tem que ser treinado com outro. Ser treinado com outro é ser servo. Tem gente quando nasce de novo não tolera essa palavra. Servo é assim. Eu que não sou servo, eu sou empregado dos outros. Já escutei isso, mas não é isso. É um orgulho, uma ignorância que não tem nada a ver. Tem que se submeter àquele que está experimentado. É por isso que Jesus deu aquele exemplo do jugo, né? Que ele falou que o jugo dele é suave. Porque ele está mostrando nisso daí que existem, de um estudo, que eles sabem como que era a vida do campo lá de Israel, porque ele era uma pessoa simples, do povo, ele nasceu no meio do povo. Jesus, não foi? Foi diferente de Moisés, né? Que nasceu na realeza. Quer dizer, foi criado na realeza. Então ele sabia como que funcionava no campo a junta de bois. Né? Tem junta de 2, tem junta de 3, de 4, de 6, conforme o serviço. Mas digamos o de 2, eles põem um novilho novo, novilho já é novo, quer dizer, um bem assim, de idade bem nova, junto com um já experimentado, um velho que sabe arar a terra, como que vai fazer. E o novo vai junto.
Então, a junta de boi, a canga, faz o quê? Quando é para virar, é o boi velho que vira, porque o novo não quer virar, ele quer ir para lá. Então, aquilo faz assim, ele é obrigado a ir. Vai para frente, vai para trás, ele tem que seguir. Por isso que Jesus falou isso. Então, nós temos que aprender, não só com o Senhor Jesus, como ele diz, vinde e aprende de mim. Vem aprender comigo, não foi o que ele disse? Na palavra? E como na prática ele nos coloca junto de ministros já experimentados com muitos anos já, né, de ministério. Então, pessoas muito jovens, de idade, digamos, 20 anos, ainda precisam amadurecer. Se começou agora, vamos dizer, tá? Então, uma pessoa já com mais idade, mesmo cronológica, essa idade já favorece o tanto de tempo que ela esteve já se preparando para o ministério, ou já está no ministério, amém? Então, ele vai servir Moisés. Ele teve que fazer isso. Então, nós vamos ver Deuteronômio 34, quando isso é a segunda fase dele. Ele passou muito tempo. Vocês sabem que Josué, ele é casado. Quando vocês forem ler Êxodos, Deuteronômio, ali fala bem dele, o jeito dele, como que ele fazia quando Deus construiu mandou Moisés construir o tabernáculo, e depois de construído, que Moisés ia falar com Deus como que tinha que ser, ele ficava no pé da montanha. Outras vezes, quando o tabernáculo estava pronto, ele ficava dentro, ele até dormia lá. Moisés ia para a casa dele, para a tenda, como queiram, de noite e voltava de manhã. Mas ele também tinha família, porque ele disse que eu e a minha casa, não foi? Então ele era casado. Mas ele ficava lá dentro do tabernáculo. Mesmo Moisés indo para casa passar a noite, ele não, ele ficava lá o tempo inteiro. Quer dizer que ele foi uma pessoa que se entregou. É isso aí, a pessoa tem que se entregar, se ela quer servir. Tá? Mas isso, essa questão do querer, ela vem quando Deus coloca no coração, mas porque a pessoa está buscando o seu chamado, tá? Então, se eu não faço nada, Deus não vai pôr no meu coração, de jeito nenhum. Ele põe no coração para as pessoas que estão buscando. Você entendeu isso? Então, foi isso que aconteceu. O Josué, ele ficou muito tempo nessa segunda fase, sendo um servo de Moisés, até ele entrar na terceira fase, quando Moisés ungiu ele, que é Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9. Nós temos que aprender isso tudo, porque o pessoal não tem paciência. O povo não tem paciência, porque a paciência, gente, ela gera uma perseverança. Ficou bom isso? Sim. Amém. Então, você está com paciência, crendo que Deus vai fazer, isso faz você perseverar, você não sai fora. Ai, está demorando muito. Beleza. Nós não estamos estudando aqui? Nada no reino de Deus é com pressa. Não é micro-ondas, gente, 3 minutos. Não, isso não existe, são anos. Nós já estamos estudando muitos anos de cada um. Né? Um 40, o outro 25, depois mais 25, o outro, e vai. Nós não vimos Moisés 40. Então é por aí, certo? Então veja, Josué capítulo 34, não, Deuteronômio 34, versículo 9. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então aqui entra a terceira fase dele. Ele já está ungido e ele vai ser o líder de Israel. Agora olha a que nível ele foi promovido. Com a paciência, com a perseverança, com a submissão, obediência, humildade, precisa ter tudo isso. Ele chegou no ponto para ele ser ungido para a próxima fase, que foi a terceira. E ele, então Moisés unge ele
e ele passa a ser o líder de Israel. Logo a seguir. Agora nós vamos ver a outra, Eliseu agora. Eliseu também, Eliseu tem uma boa história, um bom exemplo para nós, né? Então Eliseu, ele estava na escola de profetas que Elias tinha, vocês sabem. Que ele tinha muitos profetas que ele estava ensinando, vocês sabem. Tem que ler isso lá no livro dos Reis. Então ele estava nesse meio, né? E 2 vezes Elias joga o manto sobre ele. Quando ele joga a primeira vez o manto sobre ele, é a segunda fase. Porque a primeira fase, ele era um profetinha. Ele era um simples profeta que estava aprendendo. Estava lá no meio daquele monte de profetas. Quer dizer, ele não estava sendo destacado. Estava lá no meião. Mas, o que faz a diferença da pessoa estar no meião e ser destacada? É o coração dela. Foi o que aconteceu comigo, com o pastor Dave. Que ele veio quase 40 anos aqui no Brasil, pregou na primeira leva para mais de 10 mil pastores. Né? Depois aquelas conferências gigantes e tudo mais, e eu indo lá no meio daquela multidão. Deus disse, este é o apóstolo que vai te ensinar. Quem é um apóstolo? Justamente não é uma criança, um jovem de 20 anos. É uma pessoa já com idade amadurecida, com muita palavra dentro de si, com muita experiência, que pode o quê? Estruturar as igrejas, com a verdade, ensinar. Tá? E eu pedi, Deus, manda, o senhor tem um apóstolo aqui? O senhor tem? Eu não sei aonde. Do outro lado do continente, mas tem. O senhor manda para mim, ué. Como é que eu vou aprender a palavra? Como é que eu vou saber? Então Deus falou, este é o homem. Mas eu esperei 13 anos para ele me chamar para eu ir na igreja dele. Nunca conversei com ele, nunca cheguei perto dele, nunca fui me apresentar, não, nunca aconteceu isso. Mas Deus fez uma situação e ele veio falar comigo. Eu agora não posso ir lá com você, mas eu vou. Já deu profecia, mas eu vou mandar o meu filho Bill. Eu tive que assumir isso, gente. Falei, e agora? Agora tem que enfrentar. Quando Deus dá uma profecia para você, pode se preparar, porque todos os diabos do inferno, os demônios vão vir tudo em cima de você. Então eu já sabia, né? Então precisa saber disso também. Sabe que toda pessoa que está buscando Deus, e quando Deus dá uma profecia, dá na igreja, dá pessoalmente, como for, o diabo, ele escuta, ele vai vir de sola. É bom você saber isso, porque ninguém chega num lugar em Deus sem ter enfrentado muitos diabos. Mas eu digo muitos diabos, de toda a qualidade. E eu não tinha para reclamar, não. Para ninguém. Eu não podia reclamar para ninguém, porque para quem eu ia reclamar? Chegar lá nos cultos, você não podia reclamar, porque o povo lá está sabendo. Ligar para os Estados Unidos? Para quem? Nem sei. Nem tinha contato desse jeito. Não tinha para quem ligar. É buscar Deus. Amém, queridos? Então, aí que o Senhor foi começar a me ungir mais para, depois de 5 anos, o pastor David vir aqui em Alphaville e ficar 10 anos aqui. Tá? Então, tudo é com paciência. Não é assim da noite para o dia. Tem que se entregar muito para Deus e tem que ser servo. Tá? Do homem de Deus ou da mulher de Deus, que seja. Porque vai ter que aprender todo o caminho. Mas com muita oração, porque senão já cai no meio ali. Já vira um traidor, um falso, sabe? Uma pessoa que vai atrapalhar, vai fazer bagunça. Não é o caso. Tá? Então precisa prestar atenção. Ou então largar no meio a história, no meio do caminho. Então, vamos ver aqui 1 Reis, capítulo 19. Estamos vendo Eliseu, certo? Estava lendo isso, gente? E vai começar a aparecer chamado aí, coisa, então pra você entender como é que é, né? Tem que se submeter.
A segunda fase, então, porque, na verdade, ele não estava pronto, ele agora, ele ainda não continua, ele não está pronto ainda na segunda fase. Ele vai se aproximar do profeta. Agora ele vai ser o braço direito do profeta. Agora é que Deus vai treiná-lo, certo? Então, 1 Reis 19, versículo 19. Partiu, pois, Elias dali. Deixa eu ver se eu vou ler esse aqui. Isso mesmo. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando, nós já fizemos um baita estudo sobre isso, lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias, esse cara era rico, olha, quem tinha muitas juntas de boi naquela época era milionário, um baita fazendeiro, um grande fazendeiro. O pobre tinha um burrinho. Então, ele era uma pessoa riquíssima, mas ele larga tudo para andar com Deus. Ele pôs em primeiro lugar Deus. Depois, o que ele tinha, aliás, ele botou fogo em tudo que ele tinha. Ele desistiu do que ele tinha. Está escrito aqui. Então, Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Viu? Então, nesta hora, ele entra na segunda fase dele. Ele primeiro estava junto com os profetas. Todos, que eram muitos, que Elias estava treinando os profetas. Poderíamos dizer que fosse uma escola de profetas, mas não que ele que desse o dom de profeta. Mas eles já tinham. Deus já tinha separado aqueles para serem os profetas, para andar com ele. Mas Elias estava junto, mas era a primeira fase. Estava junto. Mas ele ainda não tinha recebido uma unção para qualificá-lo melhor no que Deus queria. Então é nessa hora. O manto significa unção. Tá? O manto aqui é unção. Então ele se torna servo de Elias, não está pronto ainda para ficar sozinho, vai aprender. E depois, então, ele fica um bom tempo aí e começa a terceira fase. Né? Que a terceira fase começa quando Elias vai para o céu, lembra com o carro de fogo, que pega Elias, leva ele e ele joga o manto. Então, pela segunda vez, ele pega o manto. Então, agora, esta unção fez ele entrar na terceira fase, que foi, a fase completa do ministério dele, servindo o Senhor. Tá? Então, a gente pode ver isso daí em 2 Reis agora, capítulo 2. Vamos ver isso. Desse momento. Eu não vou, tem muita coisa que a gente tem que acompanhar na Bíblia, porque quando vocês forem ler agora, né, já começaram, né, gente? Segundo o Antigo Testamento, né, então. Agora, quando vocês forem ler, vocês já vão estar afinados, sabendo por quê, o que está acontecendo. Senão, fica difícil você dar ensino se a pessoa nem sabe o que está escrito na Bíblia. Porque você está falando grego, né? Nunca nem viu isso na Bíblia. Ai, meu Deus. Então, a terceira fase. 2 Reis, capítulo 2, versículos de 10 a 12. Olha aqui. Então, ele vai pegar o manto. Vamos ver o 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, pede que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Quer dizer, dá uma unção maior para mim, eu quero. Tornou-lhe Elias, dura coisa pediste, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes.
Então ele pegou a unção maior. Agora sim ele entra na terceira fase. Então, todas as pessoas que querem servir a Deus, todas vão ter que entrar nas fases e seguir o Espírito. Que Deus nos guia no Espírito. Para que eu nasci de novo? Para Deus me guiar. Para Deus colocar em mim o que Ele quer. Instruções, etc. Sabe? Então, todo mundo que vai servir a Deus vai ter as suas fases e vai ter que ser guiado pelo Espírito. Por isso que tem que ler Bíblia, meditar, tem que ter entendimento com isso, tem que estudar. Vocês acham que não tem que estudar? Quem quer servir a Deus tem que estudar, sentar lá, pegar caderno, pegar Bíblia, pegar o áudio, pegar vídeo, o que você quiser. Prestar atenção, como se fosse uma aula que você teria que reproduzi-la, vamos dizer. Porque não é assim que aprende? Lógico que é. Ou não? Lógico que é. Se você quiser ter o seu chamado. Porque Deus dá a promessa e a profecia para os chamados, mas não acontece até que a gente busque. E Deus não vai dar se nós não nos mortificarmos. Você acha que é assim? Senão todo mundo já estava aí com o seu chamado, estava tudo fácil, estava tudo pronto. Né? E nós estamos vendo que não é tão fácil assim, porque nós temos uma carne que ama o mundo, o pecado, e odeia Deus. Porque se amasse a Deus, estava entregue. Estava agora mesmo de braço erguido, adorando e glorificando a Deus. Pela palavra, de só ouvir a palavra. Sendo que a alma, ela escuta a palavra, ela não faz nada com ela. A palavra não toca, não faz nada. Uma alma morta, sem Deus. Não toca, pode ouvir o que for que... Tipo, não está falando comigo. Então, você vê o nível. Então, todo mundo vai ter que passar. Agora, os filhos de Israel, o povo que saiu do Egito, ficou no deserto. Quantas fases eles tiveram? 40. Porque todo ano, vocês vão ler agora, presta atenção, né? Faz favor. Por isso que está vindo mais coisas, porque agora vocês estão lendo Bíblia, né? Creio que sim, senão não me acompanha no que eu falo. Ah, nem vou na igreja porque eu não estou acompanhando, mas esse é o sinal correto? Você vai para onde então? Se só Jesus tem palavras de vida eterna. Se você não aprender quem Jesus é, você vai para onde? Com quem? O que você quer da sua vida? Bom, então eles tiveram 40 fases, porque todo ano Deus, assim que Deus deu para eles os 10 mandamentos e tal, Deus apareceu de dia na nuvem, que era o sinal da presença de Deus. Tá? A nuvem ficava parada em cima do tabernáculo. Deus estava lá, protegendo eles. E à noite era o fogo, que ficava, no começo ficava no topo da montanha e a nuvem ficava lá, depois que veio para o tabernáculo, depois que fez. Então ficava o fogo em cima da montanha à noite, então quer dizer, Deus presente, dia e noite. E cada ano, depois que fez o tabernáculo, cada ano Deus se movia, de dia a nuvem movia. E quando escurecia, ficava de noite, o fogo não ficou para trás, o fogo ia também, estava lá. Isso queria dizer o quê? Eles tinham que mudar, eles tinham que andar, eles tinham que se mover. Então eles ficaram 40 anos rodando no deserto. Deus ia mudando para eles terem atenção em Deus. Então foram 40 fases, porque cada fase é muito difícil. A mudança, a transição. Então, foi isso que aconteceu com eles, tá? Então, durante o deserto, 40 anos, foi isso daí, tá? Então, o que é importante nas fases? Quando acabou uma fase, entra outra, aí vem nova direção, porque é uma nova fase. Nova fala. Nova voz. Aquilo que passou já acabou, gente. Vocês têm que entender isso.
Vocês observam isso aqui no ministério? Hein? Acontece isso aqui ou não? Sim. Claro, então. São fases. Por isso que nós temos que aproveitar as fases, porque elas vão embora, acabam e não pode ficar olhando para trás, vira sal. Né? Jesus falou, não tira a mão do arado. Fica firme, porque vai mudar a fase. Se você não estiver preparado, você não aguenta. Vai mudar. Tá? E cada vez que muda a fase, tem muitos que, ó, cai fora. Demandam apostasia. O povo está perdendo a fé. Estamos vivendo um momento da apostasia. Tá? Então, vai vir uma direção. Por isso que a pessoa que está sendo guiada por Deus, que é no Espírito, ela tem que estar em comunhão com Deus sempre, porque senão ela perde. Ela não sabe o que ela vai fazer. E existe esse momento, por exemplo, de não ter a voz na transição da fase. O que acontece? Não ouve a voz de Deus, porque isso é comum. Não tem noção direito o que é, porque Deus faz isso. Isso é o jeito de Deus, Ele faz isso com todo mundo. Então, é preciso continuar perseverante em oração, busca de Deus, orando, jejuando, buscando esse Deus, para se firmar até que Deus dê o sinal da próxima fase, porque vem uma outra unção para a próxima fase. Certo? Então, nós vimos as mudanças de fase que a gente estudou de Jesus, de Paulo, de Moisés, né? Que, por exemplo, Moisés, a mudança de fase dele, ele teve que sair do Egito para vir dar a lei para o povo. Paulo, eu falei isso semana passada, Paulo, ele largou mão de ser um fariseu, assassino, etc., para ser um apóstolo dos judeus e depois, logo depois, o apóstolo dos gentios. Tá? Então, as fases vão fazendo essas mudanças na vida. Agora, não dá para entender com clareza, por exemplo, essa mudança, essa transferência do manto, vamos usar aqui o manto, mas que é uma unção que Deus faz na mudança da fase. Sabe, isso é coisa de Deus, gente, mas acontece uma mudança. Isso acontece. Então, é bom saber, porque quem está orando para servir ao Senhor, para entrar no seu chamado, ou quem já está, porque isso não está só limitado a nós aqui na igreja, né? Isso aqui está indo para a internet, para pessoas que já servem o Senhor, que já têm o seu ministério. Então, essa transferência de unção ou de manto, a gente só depois que está caminhando lá que você daí entende. Porque até que você chegue lá você não percebe. Mas está acontecendo, é um processo. Porque você está buscando mais, você está na perseverança, você está na fé, você está na obediência, você está na comunhão com Deus. Então você está nele sendo aprontado. Então quando acontece a próxima fase, aí que você entende então que agora é uma nova fase, que houve uma mudança, tá? Então, gente, isso aqui é profundo demais. Isso daqui não é para a pessoa que pega a Bíblia, vai na igreja domingo, dá uma oferta e vai embora. E pede para o pastor orar para ele. Isso aqui é para formar discípulos. Foi o que Jesus disse, vai e forme discípulos. Isso é a ordem do Senhor para a igreja, não é? Mas a gente não vê, não precisa fazer escola de discipulado, a própria igreja tem que ser. O próprio pastor tem que ensinar as ovelhas, só que eles não querem, né? Acham cansativo. Então, aí o que? Olha, então para as fases, todas as fases, todas, pode ter 40, tá? Mas não chega em tanto.
observando as pessoas, os ministros, pode-se ver até 10 fases. Pode acontecer. 8, 7, 10, tudo bem. Mas em cada fase tem 4 localizações que é obrigatório passar. Cada fase vai passar em 4 lugares que nós vamos estudar aqui na Bíblia. Vamos dizer localizações. São simbólicas aqui, mas é o que acontece na vida espiritual. Então, por isso que se as pessoas não sabem, elas ficam apavoradas. Muitas pessoas pararam de orar em línguas, porque começou a acontecer coisa na vida deles, foram embora e não tinha quem ensinasse. Foram tudo embora, outros já inventaram, já construíram o seu ministério com a sua própria força, depois morreu, caiu, não deu em nada, prejudicou as ovelhas. Então, gente, não é por aí, né? Precisa ter muita cautela em querer ir avante com as coisas que são de Deus, porque é Ele que vai. Ele nos leva. Que é sério isso. Porque cai um, cai todo mundo, né? Então, Elias, na verdade, a primeira fase dele, que foi de profeta, né? Mas ele chegou perto do fim, na segunda fase, perto do fim, que teve um momento muito difícil. Por isso que sempre vai ter. Isso aí é inevitável. Né? Quando ele é perseguido por Jezabel. Ele ficou com medo de uma mulher que prometeu matá-lo. Mas ele, gente, veja que aí foi um momento de transição para a segunda fase, que ele já ia embora. Então ele ficou fraco naquele momento, mas deu a impressão que ele estava sem unção. Não, ele estava com unção, porque Deus não tira a unção. Só que Deus não está ativo ali, como na fase. Está dentro da fase, está fazendo o que Deus quer. Agora é o seguinte, toda pessoa que está na fase é protegido por uma cerca, um muro, por Deus, para o diabo não destruir. Quando vai mudando de fase, aquelas muralhas ali caem. Então a pessoa fica vulnerável. Mas está com unção, precisa tomar cuidado. É bom saber disso. Tá? Porque nessa hora a pessoa às vezes não está sabendo e ela baixa a guarda. Sendo que é o momento que ela tem que orar muito mais. Porque o que aconteceu com Elias? Ele ficou tão desanimado, desencorajado e medo, que é isso que dá. Nessa transição dá medo, desânimo, fraqueza, tipo, acho que nem sei, vou parar. Ele foi embora, ele fugiu, ficou lá fugido, debaixo, lá querendo morrer, né? Então, acontece o quê? Deus fala para ele, você vai voltar agora, vai lá para o Monte Horebe, porque precisava ir para o lugar. Monte Horebe é o Monte Sinai, todo mundo já sabe. Horebe em hebraico quer dizer Sinai. Então Deus, porque a Bíblia às vezes fala Sinai, às vezes fala Horebe, então precisa saber. Então, ele diz, você vai voltar para lá, porque Deus queria falar com ele. Porque ele não estava ouvindo a voz de Deus, Elias. Então é isso aí, no momento da transição, a pessoa não ouve, por isso que ele não estava ouvindo. Fica confuso, não sabe bem se é Deus, se não é. Por isso que tem que tomar cuidado, tem que estar em oração, tem que estar muito firme com Deus, com a palavra, né, orando em línguas, etc., para não fugir da visão de Deus, para não inventar coisa também. Ou então desanimar e largar a mão, tá? Porque o que aconteceu com Elias? Ele ficou tão desanimado que ele quis mais morrer. Isso acontece, porque dá uma fraqueza, tipo, não tem aquela proteção de Deus. Mas se vocês querem ver que eu estou dizendo que não cai a guarda, né? De Deus, assim, a guarda no sentido de que a unção ainda está lá.
Mas o diabo está atacando. Deixa eu ver aqui, 2 Reis, vamos ver. Deixa eu ver se eu acho aqui. Na 2 Reis, capítulo 1, versículo agora, nós vamos começar novamente. Deixa eu ver aqui. Sim, capítulo 1. Vamos ver aqui o versículo 10. Capítulo 1 de 2 Reis. Veja só aqui o que acontece, gente. Capítulo 1 de 2 Reis, versículo 10. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50. É porque o rei queria que ele fosse lá, ficou doente, o Acasias. E ele disse que ele não ia. Então ele mandou. Por que ele não ia? Porque ele foi atrás de curandeiro, essas coisas, de diabo, ídolos. Ele falou, não, eu não vou. Por que não veio chamar Deus primeiro? Agora quer que eu vou lá? Então acontece essa situação. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50. Se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu. Por que ele fala isso? Ele fala 2 vezes. No versículo 12 de novo. Porque ele manda mais soldados e ele acaba com esses soldados. Ele diz de novo no versículo 12. Se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e todos os teus 50. E isso aconteceu. Por quê? Por que ele falou isso? Ele queria saber se a unção estava com ele, porque fraco ele estava, desanimado ele estava. Mas aqui está uma prova que a unção não vai embora, tá? E ele mandou vir fogo, mesmo fraco, com medo, desanimado, a unção estava lá. Deus não tira a unção. A unção vai embora quando a pessoa perde Deus. No caso de Sansão, Saul, etc, né, gente? A pessoa sai fora de Deus, não está buscando Deus, a unção vai embora. Mas não é o caso aqui. É porque ele ia mudar de fase, ele ficou fraco e ficou com medo. Mas mesmo assim, nessa condição, acontece isso com ele. Espetacular, né? Então, agora quando vocês forem ler, vocês vão pegar bem a história completa disso daqui, tá? Agora vamos ver aqui a 1 Reis, capítulo 19. Vamos voltar para cá. 1 Reis. Então, Deus manda ele ir para o Monte Horebe, né? Para ele ouvir Deus, porque ele estava confuso. Então, versículo 11, vamos ver lá. 1 Reis, capítulo 19, versículo 11. Nós vamos ler até o 17. Disse-lhe Deus, sai e ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Aí sim. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Quer dizer, ele entrou em Deus. Por isso que é importante a adoração. Quando você entra em Deus, você vai ouvir Deus. Tá? Aí que ele ouviu Deus mesmo. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco e em chegando lá unge Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. E quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Nós já estudamos isso tudo. Então, naquela fraqueza, quando ele ouviu Deus, ele adquiriu a força. Nossa. Aí que nós temos que ouvir Deus. Temos
que buscar Deus. Temos que saber o que Ele quer. Se eu não estou sabendo, eu tenho que continuar lá, em oração. Não é, Deus não fala comigo e sai e fica por isso. Não. Escuta, você, tipo assim, você tem que forçar isso, tipo, você tem que sugar, puxar isso de Deus. E Ele vê o que eu faço. Ele vê o que você faz. Se você realmente está lá de joelhos, buscando esse Deus todos os dias, Ele vai ver. Ele vai ver. Ele vai falar, Ele vai mudar. Ele vai fazer o que é preciso na sua vida. Então veja que Ele deu a direção para ele. E quando Deus fala para ele ir lá para esse Monte Horebe aqui, que é o Monte Sinai, da onde ele estava, gente, foram 4 dias só, andando. Foi o mesmo percurso que o povo fez quando entrou na Terra Prometida, que eles ficaram 40 anos para chegar nesse lugar. Então, para vocês verem o tempo, por que demora como é que fala? A desobediência, a falta de entrega. A desobediência, gente, é assim o máximo, né? É o máximo, que isso daí Deus não aceita de jeito nenhum, tá? Então é o seguinte, no caso de Elias, a gente vê que a unção está no ministro, mesmo que esteja mudando de fase, está passando por um momento difícil, diferente, já não está aquela coisa, não é porque a pessoa está caindo, é porque está mudando de fase, já não tem aquela direção, Deus já não está naquilo do jeito que era, porque vai mudar. Então ninguém pode tocar num ministro desse, de Deus, num servo de Deus nessa condição, porque Deus vem com julgamento. Mais cedo ou mais tarde a pessoa vai entrar num julgamento. Sério. Vocês entendem o que é julgamento? Julgamento de Deus. Vai acabar com a vida da pessoa. Não pode fazer isso. Tá? Então, o que acontece antes dele subir para o céu? Ele leva Eliseu para 4 lugares. Nós já estudamos isso numa outra ocasião, falando sobre o chamado, mas hoje nós vamos focalizar mais sobre isso. Ele leva Eliseu para 4 lugares, que são as localizações simbólicas para nós do que vai acontecer espiritualmente, mas que vai acontecer. Então nós precisamos ver isso daí na palavra de Deus. Primeiro, vamos ver aqui, 1 Reis, deixa eu ver se não, é na 2 Reis, deixa eu ver aonde nós estávamos. No capítulo 2 de 2 Reis, que vai começar em Gilgal. Eliseu, ele não quis, ele se recusou a abandonar, largar Elias. Embora Elias tinha dito, agora eu preciso fazer alguma coisa, porque ele sabia que estava o fim. Eu tenho que percorrer, ir para alguns lugares, você fica aqui, você não vai comigo. Ele disse, não, eu vou, mas eu vou mesmo, eu não vou te largar. Então ele foi firme na decisão, isso é importante. Então ele vai em 4 lugares, tá? Agora, esse lugar aqui no capítulo 2 de 2 Reis, versículo 1, diz assim, quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Então ele estava em Gilgal. Então esse Gilgal, ele fica ao norte de Jericó, mas diz que é muito perto. Deve ser, sei lá, 1 quilômetro, 2, tá? Foi quando Josué entra com o pessoal, é lá que ele estabelece a sede dele, Gilgal, mas para entrar para a Terra Prometida, tipo a sede era lá. Esse tal lugar aqui, Gilgal. A gente já falou sobre isso em outras pregações aqui, já citei a importância que para chegar, para entrar no lugar que Deus quer, esse é um lugar de espera, de mudança, de crescimento, de morte da carne. É um lugar difícil, mas ele tem um significado importantíssimo e é necessário. Então,
Gilgal, para anotar esse nome aí, se torna a sede de Josué. Isso é importante saber. Foi onde, aqui nesse lugar, que Deus promete, esse Gilgal, vamos ver isso lá, é importante, gente, porque senão eu não vou conseguir falar tudo assim, é melhor você ver números, quer ver? Que a gente tem que saber o que está acontecendo aqui, né? Para continuar com a história. Então, número não, Josué capítulo 5, veja isso, depois nós vamos em números. Josué capítulo 5, depois nós vamos para o livro de números, veja aí. Josué capítulo 5, isso é um estudo, vocês estão vendo, é preciso isso. Isso, então vamos ver aqui os versículos, a partir do versículo 2. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote, que é Gilgal. Este é Gilgal. Pode escrever aí do lado. Foi esta a razão porque Josué o circuncidou todo o povo que tinha saído do Egito. Os homens, todos os homens de guerra eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Vocês se lembram quando eles saíram? Foi ordem, eles foram circuncidados. Mas agora ele está fazendo de novo, por quê? Porque aqueles morreram. Por que eles morreram? Porque eles desobedeceram a Deus. E Deus fez um juramento: vocês não vão entrar. Isso que nós vamos ver em números então, vê lá. Então, ele teve que fazer de novo em Gilgal, certo? Por quê? Porque aconteceu isso daqui, Números capítulo 14. Então, foram 2 vezes circuncidados. Quer dizer, pertence a Deus, agora é de Deus. Amém? Amém. Então, capítulo 14, vamos ver o versículo 21. Porém, tão certo, Deus está dizendo, como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito, no deserto, todavia me puseram à prova 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Então veja, por que Deus teve que fazer isso? Porque ninguém crê. Não dá para andar com Deus quem não crê. Então eles fizeram aquele horror todo que a gente vê aqui nesse capítulo 13 mesmo, de Números, a congregação inteira, só 2 homens que foi a favor do que Deus disse para ver lá nos espias, eles eram um dos 2, os outros 10 vieram com aquele relato horroroso, e a multidão, 3 milhões de pessoas, você imagina isso, gritando, nós temos uma ideia disso agora, gritando contra Moisés, contra Deus. Então o que é pessoas que não obedecem? Então é isso que eu sempre estou falando aqui, e é importante você observar, que milagres não salva ninguém. Milagres não salva ninguém. Então se acontecer um milagre aqui, visível, isso não traz salvação. As pessoas ficam empolgadas, mas elas levam a vida que elas querem, daqui a pouco elas estão fazendo o que elas querem. Porque muitas pessoas aqui, que vieram aqui, e tinham problemas, disso ou daquilo, não, eu vou provar para tal pessoa, eu vou provar para minha família que Deus fez para mim. Não é isso que traz mudança de ninguém. Porque Pilatos viu todos os milagres e ele mudou a vida dele, aceitou Jesus. A multidão recebeu milagres, não só viu como recebeu, e eles gritaram: crucificam. Então, sinais, maravilhas, milagres, não muda a vida de ninguém. Estão me entendendo? É importante, não estou descartando. É muito bom, é maravilhoso, mas não é isso que muda a vida.
Tá? Muda a vida quando o coração se entrega para Deus. Aí sim. Então, tem que haver uma entrega absoluta para Deus, tá? Então, vamos voltar lá para a 2 Reis, que nós estávamos no versículo 1 de capítulo 2. Então, eles estavam em Gilgal. Gilgal significa tirar, apagar a vergonha. Tirar fora a vergonha, porque o povo foi envergonhado, obviamente. É o lugar aonde vai ser esquecida aquela vergonha, o que foi feito do pecado para nossas vidas. Então, isso é importantíssimo. Nós estamos aqui, 2 Reis, capítulo 2, versículo 1, certo? Então, este é o lugar onde o Egito foi completamente esquecido. Porque agora ele circuncidou um novo grupo, né, de pessoas que nasceram no deserto. 40 anos. Né? Ou eram bebezinhos? Obviamente, nasceram ali. Porque os homens de 20 anos para cima morreram todos. Tá? Então, os que tinham 20 naquela época, com 40, 60, morreram todos no deserto. Então agora, aqui é o lugar de esquecer o Egito. Esse povo foi criado no deserto, não viu nada do Egito. Então é o lugar de esquecer o mundo, para a fase ser como o espiritual para nós agora. Gilgal representa isso, tirar a vergonha do nosso pecado do passado, andando sem Deus, completamente trevas, vergonha. Paulo fala isso na carta aos Romanos, né? Vergonha. Então isso é tirado. E também esquecer o mundo, esquecer o passado, é onde a vida velha morre. Então tem que morrer para ser outra pessoa. Vocês estão me acompanhando? Amém. Não tem nada de... É isso aí. Se eu aceito, você aceitou Jesus para quê? Para ganhar dinheiro, ter uma casa, ter um carro, ter uma posição social? Que loucura, não tem Jesus. Quem está pensando nisso não tem Jesus. Aceitar Jesus para viver a vida eterna já. Esta é a posição do Evangelho. Aceitar Jesus para viver Jesus já. E você tem que se encaixar no corpo de Cristo. Buscar o que membro você é no corpo de Cristo. Buscando Deus. Porque você tem que dar fruto. É bom que dê fruto. Porque a nossa vida aqui vai até um tempinho só. Tá? Pode chegar aos 100, 120 no máximo. Mas o que nós seremos vai ser na eternidade fruto do que nós fomos aqui. Porque as nossas obras serão queimadas. Elas vão passar no fogo. Se não for ouro, prata, coisas desse tipo, metal, ela vai ser queimada. Não valeu para nada, não vai ter nada. Já imaginou a vida inteira, dos séculos, bilhões, eterno? Não vai ser nada. A pessoa precisa ler Bíblia. O que você quer da vida? O que você está buscando? Está dormindo em cima do quê? Pensa nisso. É a eternidade. Deus não permitiu que você nascesse para ficar olhando para o seu pai e sua mãe. É para você ser dele. Esse é o objetivo. Povoar o céu, minha gente. Vai ler Bíblia, está escrito. Né? Não, você tem que deixar Deus tocar o seu coração, se você se abrir para Ele. Ou tipo, Deus, eu não estou interessado no céu, mas me ajuda. Vamos que seja isso. Eu não estou muito interessado no céu, não, me ajuda. Eu nem sei nada de Bíblia, nem quero. Uai, tá bem com o diabo, mas, enfim, o Espírito Santo vai vir, já que você está pedindo e vai começar a orar, ele vai vir. O que você gosta é o que você se doa. O que você passa tempo, o que você faz. O que você faz na sua vida? É isso que você ama, é isso que você vai ter troco. É isso que vai ser a sua eternidade. Você que vai ter que ver lá na tua casa. Tá? Então aqui é o lugar de esquecer, de morrer, tá? Então, por isso que ele teve que circuncidar de novo. E
que agora é uma vida com Deus. Então, nós, como Paulo diz, somos circuncidados, somos judeus verdadeiramente, porque somos circuncidados no Espírito. O nosso Espírito está circuncidado, somos de Deus. Nascemos de Deus. Entende? Presta atenção. O que você está levando na sua vida? É isso aí que é importante, tá? Então, esse povo teve que morreu lá, eles estavam acostumados a andar só pelo que viam. A nuvem, o fogo, o maná, né, a água jorrada da pedra, enfim, tudo que Deus, carne, codornizes, etc. Então, só aprender a viver pelo que vê. Não ouviam Deus. Lendo Êxodos, vocês vão ver que quando Deus fala com eles, lá da montanha, eles disseram, não, mas estamos morrendo de medo, estamos tremendo, não queremos mais ouvir a voz dele. Moisés, vai, você ouve e traz, nós não queremos mais, porque é assustadora, nós estamos tremendo de medo daquela voz. Então, tem muitas pessoas assim, não ouvem Deus, quer ouvir do púlpito a voz de Deus. Isso é perigoso porque pode levantar muito a bola do pregador, tá? E acontecendo qualquer coisa, o pregador vai perder a pé. Ou vira um ídolo, aonde o diabo vai vir e fazer esta pessoa adorar ídolos. Tem ídolos. Porque tudo que não é adoração a Deus verdadeiramente é adoração a ídolos e ao diabo. Que adorar ídolos são demônios, vocês sabem disso, né? Então passa para essa condição de adorar demônios. Então as pessoas não querem buscar Deus para ter esta direção. Tem que estudar, tem que ler, tem que ouvir as pregações, os ensinos, tem que, tipo, como que é isso? Eu não estou entendendo, como que isso vai ser afetado na minha vida? Quando você lê a Bíblia, quando você ouve um ensino desse, como que isso vai afetar na sua vida? É isso que é estudar. O que isso está afetando na sua vida? Você sai daqui, né, sacode a poeira e vai no mundo. Se mergulha no mundo, fica nas trevas. Não tem nada disso. Como é que é essa vida? Não é assim. Está faltando igreja guiada pelo Espírito Santo. Porque as trevas estão densas. As pessoas não ouvem Deus, não enxergam Deus, não querem Deus. E quando Deus fala, julga ainda. Esse é pecado de morte. Julgar Deus. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Então precisa ter muito cuidado, tá? Com não ouvir Deus. Tem a fase que não ouve, mas escuta a minha vida inteira, tá? Não vem com essa. É só a fase, porque você está numa transição, mas você, que nem eu digo, eu não sei o que Deus quer, mas eu sei que é para eu continuar aqui, nesse ponto, quando nós estávamos lá. Depois que o pastor David deixou de vir, Deus falou, fica aí, continua. Foi só isso e acabou, não vi mais nada. Mais nada. Então, até que aconteceu essa mudança, que aliás, aconteceu uma mudança. Eu mudei de fase, mudando a unção para o ensino dentro da igreja. Quem ora sabe disso. Quem não ora nem percebe. Quem não ora não entende o que é vida espiritual. Isso aconteceu na pandemia, onde o diabo mandou fechar as igrejas. E Deus falou, vai lá. Você fica lá orando, dentro da igreja. E umas 10, 15 pessoas, 10, 12 pessoas, teve, às vezes 6. E Deus começou a ensinar. Então mudei de fase, numa situação muito difícil. Então, se a pessoa não sabe, ela tem que ficar orando. Aí agora, eu não sei se, sabe gente, eu não sei, porque você não está ouvindo Deus. Não adianta procurar o profeta, porque ele não vai falar. Porque Deus não usa profeta hoje para falar o que você tem que fazer. Vocês estão acompanhando? Não usa.
De jeito nenhum. Por isso que Paulo fala, mas eu aspiro, desejo que vocês tenham o dom de profecia, vocês têm que ter. Você ora em línguas, lê a palavra, busca a Deus, Ele dá a profecia para você, para a sua vida, o que você tem que ser, o que você tem que fazer. Tá? Então precisa tomar muito cuidado se não está adorando demônios. Qual é a idolatria que está na vida? Não ouve Deus, ouve só demônios. Porque quando você ouve Deus, você se ajusta. Você se posiciona, tá? Então, o que Deus exige? Fé. Deus exige fé. Agora, ter fé é duro, gente. É difícil, é duro. É duro porque você vai passar por provas grandiosas para andar na fé. Então, por exemplo, eu posso te dar um exemplo meu. Quando eu fui pela segunda vez para a igreja do pastor dele, foi em outubro do ano 2000. Isso, que foi aquela guerra que não era para eu ir, meu marido falou, você não vai. Eu não tinha o dinheiro na mão, mas eu levantei de manhã, Deus disse, pode arrumar a mala. Eu peguei, fui fazer as comidas, que eu já deixava tudo em ordem, fiz tudo. Pedi pra menina que tava lá comigo, ó, pega a mala pra mim lá, aquele negócio e tal. Arrumei a mala, deixei lá. Ele nem veio almoçar pra não encontrar comigo, pra eu não falar, eu vou, como que é. Nem veio. Chegou em casa quase 9 horas da noite, o avião já tinha levantado voo, minha amiga. E aí? Perdi, né? Mas eu não perdi a fé nem a esperança. Sentei no meu sofá, a mala ali no canto, as meninas deitadas na minha cama de frente pra mim. E orando, choraram, e agora, mãe, não sei o que, calma. Não, Deus, vai. Por quê? Porque eu ouvi Deus. Arruma a mala. Então você precisa saber se você ouve Deus ou não. Você tem que andar com Deus. Somente ele voltou e falou, mas ainda tá com essa mala aí? Eu falei assim, lógico. Porque eu vou, tô esperando você dar o sim. Ele virou as costas e saiu andando. Porque Deus falou, não saia sem o sim dele. Porque é um casamento. Eu não vivo sozinho. Fé, andar com Deus, ser salvo é individual. Ninguém vai se meter nisso. Mas submissão no casamento existe. Uma autoridade existe no casamento. Certo? Coisa que isso a gente nem vê por aí, mas tudo bem. Eu sei que quando foi 11 horas, ele veio lá no quarto, mas você tá aí ainda? As meninas até dormiram, coitadas. Daí eu falei assim, porque eu tô esperando. Ele falou assim, olha, eu já fiz de tudo para te parar, mas não consegui. Então, se é isso que você quer para sua vida, então você vai. Já era quase meia-noite, não tinha onde comprar passagem. Mas eu fiquei alegre, feliz. E no outro dia, 10 horas da manhã, a loja que vende as passagens abriu. Falei com a minha amiga que é comigo, então ela comprou, porque eu nem podia ir lá naquela hora. Fui terminar de fazer as coisas, então eu fui no sábado. E quando eu cheguei lá, o pastor dele levantou da cadeira na mesa dele. Eu vim na frente dele, se você não tivesse vindo, o diabo ia acabar com a tua vida. O diabo não está ligando que você mudou a cor do seu cabelo de vermelho para loirinho. Se você não viesse, ele ia acabar com a tua vida. Então, quem não sabe o que está acontecendo na vida, quem não tem Deus, quem não tem orientação, por isso que eu estou trazendo esse ensino aqui. Porque muitas pessoas fazem coisas da cabeça, eu não estou fazendo nada da cabeça. E é o que eu não faço. Tá? Então, por não fazer coisa da cabeça, quem anda com a cabeça não entende. Não sabe como. Aliás, nem respeita, porque a gente tem que respeitar uma pessoa que é guiada por Deus. Eu não sei porquê, não entendo. Muitas vezes eu também não estou entendendo, mas eu sei o que eu tenho que fazer. Então, é por aí. Então, a fé é importantíssima. A fé é isso, tá? Você entendeu bem o que é essa fé? Para as fases. Porque o diabo vem com tudo. O diabo vem com tudo. Ele vai atacar. Se você quer servir Deus, se você quer ter milagres de Deus na sua vida, se você quer mesmo ser um canal de Deus, porque você ama Jesus, ama as pessoas, você vai ter que aguentar o diabo. Senão você não vai servir a Deus. Porque você viu Jesus, como é que foi. Ele é o exemplo. E nós também. Vamos seguindo.
É por aí, é todo dia diabo, é sempre. E cada vez que vai mudar de fase, lá vem o diabo com um ataque pior. Então as pessoas não querem ser atacadas pelo diabo, que é aquela primeira fase de bebê lá no começo. Nunca mais vai ter aquilo. Nunca mais. Nunca mais. Aquilo foi enterrado. Acabou. Se não mudou de fase, aquilo acabou. Perdeu a direção, naufragou. Estão me acompanhando? Então é sério o negócio. Mas é bom andar com Deus, porque é a eternidade. Nós não estamos aqui para construir império nosso em nada. Nós estamos aqui para que a nossa vida seja edificada em Cristo Jesus, nosso Senhor. A pessoa fica só de olho na família, de olho na família. Você é Deus, é? Você é Deus, é? Você não pode ir atrás de Jesus por causa da tua família? Que isso? É esse o terreno que Jesus falou, que cai lá a semente, a palavra, e os espinhos sufocam. Porque quer ser o Deus da família, fica andando atrás da família. Você não vai ficar andando atrás da família. Você tem a sua obrigação e depois você tem a sua obrigação em primeiro lugar com Deus. Então você ama mais a sua família do que Deus. Então você não está qualificado, você não se entregou a Jesus. Não se entregou a Jesus ainda. Por que é difícil se entregar a Jesus? Porque ama mais o mundo do que Jesus. Ama mais as trevas do que a luz. Está escrito na Bíblia isso. Quando você ama Jesus, você vai buscando Jesus, você vai largando, porque é o Espírito Santo que faz isso. Não é coisa de gente louca, desequilibrada, de pessoas que, sei lá, sabe assim, a pessoa fica tão empolgada com as coisas que perde até a noção, né? Não é isso. Você vai se entregando ao Senhor e Ele é que tira de você o mundo. Ele é que purifica, Ele é que limpa. Não é você, é Ele. Mas você ama tanto Jesus que você fica firme com Ele e você não se importa. Então, 1000 coisas acontecem que o diabo vai agir, né? Então, vamos ver aqui, nesse 2 Reis, capítulo 2, né? Aqui, nesse que a gente acabou de ler aqui, então vamos ver. No versículo 2, de capítulo 2. Nós estamos na 2 Reis, lembra? Sim. Tá. Que eu já falei tanto que talvez vocês não viraram a folha. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 2, então, versículo 1, ele partiu de Gilgal em companhia de Elias. E disse Elias a Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Elias, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então ele tipo assim, ó, já te dispensei, tchau, acabou seu serviço comigo, muito obrigado, valeu, Deus te abençoe, foi tudo maravilhoso, mas agora eu vou só. Não, mas eu não vou mesmo. Ele dispensou, mas o cara não largou dele. Falou, não, não vou largar. Eu estou com você até o fim. Isso é uma postura que nós temos que exercer de fidelidade. Mas não de boca e não de olhar, é junto. Comunhão. Partilhando, participando um do outro. Foi o que ele fez. Viajar junto, estava junto. Estava em cima junto, tá? Então, este lugar aqui, gente, então, aqui em Gilgal, não é um lugar para você ficar parado e tipo assim, vou construir o tabernáculo porque é aqui que eu vou ficar com Deus. Não, quem fizer isso morre. Espiritualmente. Morre espiritualmente. Porque esse lugar aqui tá tão bom, vou ficar aqui. Não, aqui não é lugar. Essa primeira fase não é um lugar de ficar, porque morre espiritualmente. Porque recebeu a vida, recebeu os presentes de Deus, recebeu alegria, recebeu curas, recebeu tanta coisa e ficou lá. Tipo, vou fazer o tabernáculo aqui. Não, senhor. Tá? Então, tem que ter fé para passar esses momentos em Gilgal, para morrer espiritualmente, é preciso ter fé. Ele só ficou quando estava bom, gostoso, não estava morrendo não, estava vivendo o começo da vida cristã.
sendo carregado no colo por Jesus. Então, estava muito bom naquele começo, mas tem que ter fé para ficar lá até morrer, senão não vai para Betel. É isso aí, não passa para outra fase. Não tem que ir para as 4 localizações? Toda a fase? Só ficou numa? E agora? E o que aconteceu? Vocês estão me acompanhando? Então, isso é para quem está querendo crescer, né? Não, eu vou lá na igreja escutar, Deus vai me abençoar e vou embora. Não faça isso na sua vida. Os dias estão se encurtando, Jesus está voltando. Não vai ser bom ficar aqui na mão do anticristo. Ele não está revelado ainda. Ele não está revelado ainda. Ele vai ser revelado na tribulação, nos primeiros 3 anos e meio, depois do arrebatamento. Vai ser um horror, vai ser um horror. Tá? Então, se eu não buscar o crescimento da minha fé, eu não saio de Gilgal, nem morro, nem acontece nada. Tá? Ter fé é para ir adiante. E olha, e vai enfrentar diabo mesmo. Tá? Pode se preparar. Mas é assim que é, ué. Depois você não sabe por que a pessoa está abençoada, por que Deus fez isso, por que Deus deu esse prédio aqui para a igreja? Uma vida com Deus. Eu não fui pedir nada para ninguém, eu nunca fui atrás de ninguém para pedir. Me dá isso, faz aquilo outro. Não vou. Deus falava, Deus, eu não sei, né, de onde que você vai arrumar um homem para comprar um prédio para mim. Porque quem vai querer dar? Mas Deus arrumou um homem que chama Fernando. E daí? Nem estou pensando que ele é meu marido. Arrumou um homem. Investiu, pegou tudo. Pois lá. Ainda me chamou. Faz aí o que você quer, o que você quer. Eu quero assim, assado. Não estou gostando. Ah, não, então... Gente, mas eu queria mais ali assim. Então vai fazer assim. Sempre foi assim. Porque é de Deus. Então precisa ter fé para sair desse lugar. E de onde que você tem fé? Me diga. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos. Tem que ler Bíblia, tem que buscar, tem que ficar ouvindo a palavra. Tem que estudar a palavra, senão você não vai chegar em lugar nenhum, porque se você não conhece, se você não medita, o Espírito Santo não põe a palavra dentro de você, você desanima, você vai levar sua vidinha do mundo. Nadar, morrer na areia. Pensa nisso, gente. Agora é a hora do arrependimento. Agora é a hora da mudança. Agora é a hora de entregar a vida a Jesus. Nós não estamos com tempo para mais nada. Tem muita gente que diz, ainda vai dar. Não, a hora que... É assim, ó, piscar de olhos é o arrebatamento. Não vai ter um sinal visível. O sinal já é esse, que as coisas estão difíceis. E o calendário que eles estão contando, etc. Pode ser que ele demore mais 7 anos, porque tem umas coisas aí de Satanás, lá nos Estados Unidos, que estão falando, que tem um lá que é cara do diabo lá, que é da seita mesmo, que ele vai soltar todos os demônios em 2030. Então são 7 anos da próxima jornada do Senhor, que é de 7 em 7 anos que acontece essa festa aí dos tabernáculos. Aí é quando acontece a grande coisa. Todo mundo esperando que poderia ser agora, ser daqui a pouco. Pode ser que ainda haja esse tempo. Mas Jesus vai vir quando as coisas estiverem difíceis, mas não será tribulação ainda. Tá? Porque a tribulação já não vai poder ler Bíblia, não vai poder orar, não vai ter igreja mesmo, não vai poder falar do nome de Jesus, vai ter que se dobrar para besta. Para ter dinheiro, para ter água, para ter tudo, vai ter guerra nuclear, vai ter tudo. Vão ser coisas, terremotos que vão destruir cidades inteiras. Coisas horríveis. Depois, então, é que vai ser a grande tribulação com coisas piores. Então tem que ler a Bíblia, tem que estar sintonizado nisso, gente. Não pode andar que nem cego. Cego tá em buraco, meu. Hein?
estamos aqui para passar agora férias, para ficar pensando, fazendo planos para o ano, não sei qual. Nós temos que buscar esse Deus, nos entregar, ter confiança, tá? Então, a fé é algo de Deus, é celestial. A fé é uma substância. Aqui na nossa Bíblia, nessa tradução, diz que é uma coisa, substância. Celestial, que muda vida. Só quem tem fé verdadeira que tem a vida mudada. Quem não tem fé verdadeira não tem a vida mudada. Então, agora eu iria mostrar os 4 lugares, mas eu posso só dar aqui para vocês um aperitivo para a gente continuar na próxima e terminar. Então é um aperitivinho, olha assim. Depois ele vai para Betel, daí eu vou explicar tudo o que é. Depois para Jericó, Betel é versículo 3, Jericó é versículo 4. E depois Jordão, versículo 6, então, aonde concretizam as 4 localizações na fase. Para ir para outra fase daí. Você tem que estar nessas 4 localizações, cada fase. Você entrou numa fase, vai passar nisso. Mas faz parte. E é um ciclo. Depois vem outra fase, é a mesma coisa. Tá? Então, aí nós temos que, depois vamos focalizar mais nisso e vamos ver os sinais, o que acontece na nossa vida, nesses momentos, para vocês se identificarem. Porque não é para ficar competindo, mais uma vez. Eu estou na fase 5, 3, 2, não tem a ver. Fica quieto. Quando você estiver bem lá, todo mundo vai ver. Tá? Não precisa ficar dando desculpinha que você está na fase 2, meia fase. Ô, gente, para com isso. Isso aqui não é brincadeira e nem escolinha. Isso aqui é uma vida com Deus e não interessa em que fase você está. Vai buscar Deus, vai crescer. E vai passar por todas essas situações e Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus, tá? E depois nós vamos estudar um pouco sobre a fé, antes de ver essa localização aqui. Em Hebreus, capítulo 11. Mas aí eu já falei bastante. Eu acho que tá bom. Se você pegou 30% do que eu falei, tá bom. Né? Porque a nossa mente não consegue pegar mais que isso. Vamos orar por esses pedidos que estão na caixa. Estenda as mãos. Ambarei, cocheira, darei, continua orando em línguas. Ó Deus, meu Pai, abençoa esses pedidos que estão aqui, Senhor, estas necessidades. Vinde auxílio, Pai. Despeja o teu poder aqui agora, para que estas situações sejam resolvidas. Age nessas vidas, nestas situações. Senhor, resolva estes problemas. Põe a tua mão para que sejam abençoados todos, com milagres. Em nome de Jesus, e nós te agradecemos. Aleluia. Em nome de Jesus, aleluia. E Pai, agora eu oro por todos aqui presentes, pelos que estão unidos a nós através da internet. Age, Senhor, agora. Ouve os clamores dos corações e venha abençoar. E venha agir. Senhor, os que estão precisando de cura física, sejam curados agora. Em nome de Jesus, através da tua palavra que foi proclamada com fé, Senhor. Ela foi ministrada com o seu poder. Porque a tua palavra diz que ela é remédio, que ela cura. Então, Senhor, age agora nas enfermidades, que todos sejam sarados completamente da cabeça ao pé, porque Jesus já curou e nós te agradecemos por isso. Põe a paz nos que estão com os corações aflitos. Senhor, fortalece os fracos, os que estão desanimados, que estão achando que não estão conseguindo. Vem por agora com a tua força. Age agora e põe a paz nos que estão, Senhor, atribulados, em nome de Jesus. Ouça as orações dos corações, dos clamores de cada um. Age, Senhor, para que eles sejam abençoados e que os familiares de todos sejam abençoados, que sejam salvos familiares, a casa seja salva de todos. Em nome de Jesus, nós te entregamos, Pai, nas tuas mãos para a salvação e nós te agradecemos. Senhor, abençoe agora o nosso país.
Põe a tua mão poderosa, Senhor, para que haja paz, para que haja justiça. Visite agora, Senhor, este país. Senhor, acalma os corações de todos que estão aflitos. Senhor, tá bom que estejam protestando, mas que não haja doença, que não haja tensão, Senhor, que não haja aflição, que o Senhor esteja a paz, e que o Senhor venha olhar para todos os brasileiros, sem distinção, meu Pai. O Senhor vem com o seu poder trazer aqui, Senhor, a tua glória, para ser manifesta no nosso país. E nós te agradecemos e te louvamos e dizemos amém. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. Então, que vocês tenham um bom fim de semana, um domingo abençoado, o Senhor na tua casa, na sua família, na sua vida. E esta semana que começa agora, seja de paz, seja de segurança para você, tudo que você precisa em nome de Jesus. Amém? Até o próximo culto, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.